Pensando nisso, o que seria o risco de uma doença? O risco de qualquer evento acontecer nada mais é do que a probabilidade desse evento acontecer. Sendo assim, esse risco pode ser baixo, médio ou alto, dependendo de quê? Dependendo de quais são os fatores de risco. O que são esses fatores de risco? São fatores que aumentam a probabilidade desse risco acontecer. Pensando nas nossas doenças, nós temos que identificar quais são os fatores de risco que aumentam a probabilidade dessa doença acometer os animais. E lembrando também que é extremamente importante nós pensarmos que na grande maioria das doenças nós temos acometimento de de alguns animais dentro do meu sistema de produção. São poucas as doenças onde nós temos o acometimento de todos os animais de forma simultânea. Então nós precisamos entender por que alguns animais, mesmo submetidos ao mesmo manejo, instalados no mesmo local, por que alguns animais ficam doentes e outros não. Isso está relacionado com os fatores de risco para a ocorrência de cada doença. Nós temos também, dentro de um mesmo sistema, nós temos animais com doenças diferentes, mesmo submetidos aos mesmos manejos. Por que, por exemplo, dentro de um sistema de leite, nós temos uma vaca com maior probabilidade de ter mastite? E mesmo pensando em mastite, que será um tema muito abordado em outras aulas, nós temos que pensar também que a mastite é uma doença multifatorial. Nós temos vários tipos de mastite. Por que alguns animais manifestam essa mastite de forma ambiental ou contagiosa? Por que alguns animais não manifestam essa mastite? E por que outros animais, estando no mesmo local, produzindo a mesma quantidade de leite, não desenvolvem essa mastite, mas desenvolvem, por exemplo, uma pododermatite ou uma afecção no casco? Ou até mesmo, pensando nos principais problemas que acontecem dentro dos nossos sistemas de produção, nós temos também outras doenças importantes para cada tipo de animal. Para isso, o nosso diagnóstico de situação vai ser extremamente importante. Lembrando que é importante nós prestarmos atenção para realizar esse diagnóstico de forma mais precisa durante o nosso caminho até a propriedade. Ou seja, dentro do nosso meio de transporte para chegar nessa propriedade, nós podemos ir acompanhando como que é o pasto no entorno dessa propriedade, o tipo de sistemas mais comuns naquela região e conhecer a realidade dos sistemas próximos do sistema onde nós iremos atuar diretamente. Pensando nisso, após a nossa chegada na propriedade, todos os fatores são importantes para auxiliar o nosso diagnóstico, porque esses fatores vão me dizer qual é a principal doença que tem a maior probabilidade de ocorrer dentro daquele sistema. Ou seja, conhecendo quais são os fatores de risco para a ocorrência das doenças, nós iremos identificar a principal enfermidade que vai acometer a grande maioria desses animais nesse sistema de produção. Sendo assim, após essa chegada, após esse conhecimento mais amplo do nosso sistema como um todo, nós precisamos identificar quais são as queixas principais desse nosso proprietário. Ou seja, por que o meu cliente, ou proprietário, ou gerente da fazenda me convidou para ir atender essa propriedade. Nós fomos chamados para um atendimento pontual, ou seja, é um animal que apresenta sintomatologia clínica com as doenças, com os sintomas evidentes que caracterizam uma doença que qualquer pessoa consegue identificar, ou eu fui chamado para fazer um acompanhamento mais amplo desse sistema. Lembrando que esse acompanhamento mais amplo, ele é importante para evitar a ocorrência dessas doenças. Só assim, só conhecendo quais são os fatores de risco a fundo, que nós iremos poder evitar ou tentar controlar esses fatores de risco. Muitas vezes nós temos fatores de risco que não estão dentro da nossa alçada de controle. Nós não podemos evitar que eles aconteçam. Um exemplo clássico disso daí é, por exemplo, o aumento da produção de leite em animais. Hoje em dia nós temos animais extremamente produtivos que produzem um grande volume de leite diariamente. A alta produção é um fator de risco para diversas doenças, como, por exemplo, a mastite, a ocorrência de doenças metabólicas, que iremos detalhar em módulos posteriores, e cada uma dessas doenças apresenta como fator de risco a alta produção. Mas se nós pensarmos em reduzir essa produção, nós
inviabilizaremos o sistema de produção. E justamente por isso que essa medicina de produção é um processo mais amplo, onde eu preciso conhecer todos os ramos envolvidos na produção daquele sistema. Além disso, é importante salientar também que esses fatores de risco, muitas vezes, eles são comuns para diversas doenças. Eu tenho a alta produção de leite como fator de risco para a mastite, as pododermatites, as doenças metabólicas, as doenças carenciais. Todas essas são causadas ou ocorrem em maior probabilidade em animais de alta produção. Ou seja, a alta produção é um fator de risco para diversas doenças. Pensando nisso também, é importante nós lembrarmos que uma única doença, por ela ser multifatorial, ela apresenta diversos fatores de risco que culminam nessa doença. Como, por exemplo, quando eu falo de mastite, eu tenho a alta produção, que nós já destacamos como um fator de risco, mas eu tenho também a higiene do local, os procedimentos realizados durante a ordenha, todos os manejos realizados no dia a dia, a produtividade desses animais, a fase e o estágio de lactação que esse animal se encontra, se esse animal é um animal recém-parido, um animal que está no pico de produção, se é um animal próximo da secagem. Todos esses fatores são fatores de risco para a ocorrência de uma única doença, que é a mastite. E todos esses fatores também podem estar relacionados com outras doenças, como nós já destacamos. Sendo assim, o conhecimento de todas as áreas da medicina veterinária é importante para realizar um diagnóstico mais preciso. Com isso, nós precisamos abordar todas as áreas. Quais áreas seriam essas? Por mais que pareça que não tenhamos uma relação direta com o atendimento clínico na clínica médica de bovinos, nós temos a nutrição relacionada com esse sistema de produção. Nós sabemos que a nutrição é extremamente importante em todos os aspectos dentro de um sistema. Pensando no aspecto econômico, grande parte dos custos estão relacionados com a nutrição dos animais, seja em sistemas de produção de leite ou sistemas de animais de corte. Além disso, a nutrição é também um fator predisponente para a ocorrência de diversas doenças. Nós temos as doenças carenciais, que estão relacionadas com uma deficiência de algum nutriente, seja ele um macronutriente, como a energia, a proteína, ou um micronutriente, como os minerais, que nós abordaremos posteriormente. Outros aspectos extremamente importantes são também a epidemiologia das doenças, ou seja, conhecer quais são as doenças e conhecer a ocorrência dessas doenças na nossa região. Isso vai auxiliar no meu diagnóstico de forma que, se eu sei que uma doença está ocorrendo com grande intensidade numa região, eu tenho o aumento dos fatores de risco para essa doença ali naquela região. Isso vai auxiliar o meu diagnóstico e muitas vezes vai fazer com que eu chegue a um diagnóstico de forma mais rápida, que é o essencial para que a gente consiga implementar um tratamento eficaz. O tratamento, ele é uma das partes principais dentro da clínica médica de bovinos. Por quê? Porque o tratamento consiste na recuperação de um animal que apresenta a sintomatologia clínica. E esse tratamento vai ser importante para a recuperação desse animal e também para todos os outros animais do meu sistema. Porque um animal doente é uma fonte de contaminação de patógenos das doenças infecciosas. E se esse animal permanecer doente, ele vai continuar disseminando essas doenças para os outros animais. Correto? Além disso, outras áreas também são extremamente importantes dentro do meu sistema. Pensando em sistemas de produção de bovinos de corte, a reprodução é um ponto-chave, assim como também nos sistemas de produção de leite. Essa reprodução tem a sua grande importância, porque os animais só irão parir bezerros ou produzir leite em sistemas onde a nossa reprodução está bem alinhada. Eu preciso de uma vaca prenha para que esse animal tenha o parto, e esse parto vai desencadear a continuidade do meu sistema de produção, seja a partir de um bezerro que nasceu, ou seja a partir da produção de leite iniciada nesse animal. Correto?